Síria, porque há o Estado Islâmico, porque há as alterações climáticas. A rota da imigração do Mediterrâneo é a mais perigosa do mundo. A constatação é assinada pela Comissão da ONU para os Refugiados. É muito difícil aquelas pessoas que conseguem poupar, é muito difícil aquelas pessoas que conseguem ter férias. Estas pessoas, com 900 mil euros, é quase impossível de viver aqui no Porto, não é? Ou mesmo impossível. Risco de pobreza. Eu tinha reuniões com ministros, Câmara Municipal, Presidente da República e tudo sobre isto. Eu sentia que não havia soluções rápidas. Arrastava-se, não é? Precisamos de novas formas de educação, novas formas de aprender, novas formas de lidar com as nossas crianças, precisamos de novas formas de olhar o nosso planeta. Já está. Já está. Ai, olha, pronto, já estamos. Então está tudo. Vamos dar agora o props. E explicar também o que é o Vozes da Rua, não é? Ou seja, o Vozes da Rua, para além deste momento, pronto, que é um bocado tentar criarmos aqui um momento engraçado e como eu também faço música, etc. Mas depois passa muito por esta partilha das Vozes da Rua, não é? Que é aqui uma questão muito cultural, partilhar músicas, artistas, pode ser também através, sei lá, por acaso ainda não aconteceu, mas exposições, livros, tudo que seja cultura. É dar voz, não é? Exatamente, é dar voz. E pronto, escolhemos aqui uma música, como estavas a dizer. Sim, não é? Escolhemos aqui Sindicato Sonoro, que já é um clássico. É verdade. Estamos a falar, esta música é de 2011. E acho que atualmente já não há assim tanta gente a fazer este tipo de música, de intervenção, não é? Caso contrário, fica em casa frente à televisão, onde novelas e notícias alimentam a depressão. A nível da vertente mesmo do próprio hip hop, foi mudando um bocado. O que é pena. E fazemos aqui um convite. Quem somos nós para fazer convites? Mas antes de fazeres à praça, põe-te a par do que se passa, porque o direito é gratuito, a sua conquista não é de graça. E o que é que nós escolhemos? Escolhemos os dois o mesmo, não é? A luta está na rua. Marchem connosco, hora de sair do fundo do poço. Questiona tudo o que te é imposto. A ignorância lastra como um fogo posto. Como um fogo posto. E se isto não está enquadrado naquilo que nós falamos, não é? O que é que estará? Avançamos agora, se calhar, para a questão da Grécia, não é? Que acho que é muito interessante. Sim, e é algo que queremos explorar também com o Pedro, não é? Queremos explorar. Como é que foi chegares à Grécia naquela altura, não é? Tu foste em 2016. 2016. 2016. E depois 2017 outra vez. E encontrar pessoas nessa situação de vida, nessa fragilidade, nessa busca por uma salvação, não é? E estás num contacto direto entre a vida e a morte. Eu não sei se aquilo é o contacto direto entre a vida e a morte. Eu acho que há mais contacto direto entre a vida e a morte do sítio onde as pessoas vinham para tentar chegar à Europa, e por isso é que elas estavam a fazer isso. Sim. Agora, a razão pela qual eu fui, como eu já disse, foi porque vi nas notícias. Vi nas notícias, até foi na TVI, uma reportagem sobre o campo de refugiados de Mória, que ficava em Lesbos. Sim. E então, na altura, achei que era um bom uso de alguns dias que eu tinha no trabalho. Então encontrei uma organização que é a Emergency Response Center International, que é uma organização que já não existe pelas razões de perseguição judicial. A organização teve que deixar de existir. Ok. E pronto, é uma organização que se focava uma coisa muito simples, que era, tinha 2 barcos no mar. Estamos a falar de um mar muito curtinho, ou seja, muito curtinho para quem tem barco a motor, muito longo para quem tem um dinghy, um barco de borracha, mas era um mar de 11 km de um lado ao outro, onde no meio, 5 km e meio, 5, dependia do sítio, era a fronteira com a Turquia, onde não podíamos atravessar. Okay. Pronto, o trabalho essencialmente, assim, para ser muito rápido, responder muito rápido, o trabalho de um voluntário desta organização era entregar cobertores e água. Ok. Não é? Entregar cobertores e água às pessoas que chegavam, porque de facto a maior parte das pessoas naqueles dingues chegava à costa e ajudava-se as pessoas a sair do barco e dava-se cobertores e água, e isto era o que acontecia. Casos mais extremos eram mais raros, e ainda bem que sim, ainda bem que assim era. Agora, toda esta situação, estamos a falar de o que mais me chocou quando eu cheguei lá, nem foi tanto isto, o que mais me chocou foi haver navios de guerra da NATO que estavam a patrulhar este espaço,
mas eu não sei se já olharam para um navio de guerra da NATO. É impossível resgatar alguém com aquele navio. São muito altos, não é? Sim, são altos, são todos constituídos por metal, Sim. não tem um porão, não tem... É muito difícil tirar pessoas e colocá-las naqueles espaços. Não são navios adequados ao resgate de pessoas. E sempre fez bastante confusão porque é que estes navios estavam ali. A questão é que estes navios eram os únicos que podiam atravessar da Grécia para a Turquia, porque são ambos países da NATO. Mas os navios da Guarda Costeira grega nunca na vida podem atravessar para o lado turco e vice-versa. Então, nem os navios da Frontex, que é a guarda, digamos, a guarda de fronteiras da União Europeia. E isto, no fundo, o que mais me importou para mim, o que mais significou para mim esta ida lá, é tudo que sei agora, não é? Porque acho que foi o início, sempre tinha sido sensível àquela questão dos refugiados e que devemos acolher as pessoas, não levantar mais fronteiras, etc, etc. Que faz todo sentido na minha cabeça, já fazia e continuo a fazer, mas é a questão de começar a perceber a realidade. E até a organização Humans Before Borders, da qual eu sou voluntário, também parte um bocado desse princípio, que é pessoas que foram e queriam fazer algo, sentiam que deviam fazer algo aqui, porque começaram a perceber que a realidade depende também deles um bocadinho, também dependia de nós. E então foi isto, foi o perceber que aquilo é apenas o início da história, não é? O início da história, pelo menos, que está ao nosso alcance. Sim. E o perceber isto, perceber que a Europa, por exemplo, numa altura onde se falava o Trump quer fazer uma mega fronteira com o México, construir um muro. A Europa construiu mais muro do que o Trump. E isso começa-nos a fazer pensar sobre, afinal, também como é que aquilo que nós queremos para nós próprios, e é uma situação aqui na Europa, aqui ao nosso lado, e que nós temos algum poder. Depois há um acordo que é feito quase em segredo, tipo um acordo que é a coisa mais surreal, que é a União Europeia diz assim: este acordo viola os direitos humanos, não pode ser feito em sede da União Europeia, mas pode ser feito individualmente entre cada um dos Estados da União Europeia com a Turquia. E este acordo é o exemplo claro disso, que é uma violação clara do princípio de non-refoulement, que é o princípio é um princípio do direito internacional, que é não devolver as pessoas a um local onde elas vão estar em perigo. E este acordo é feito e nós temos isto a acontecer regularmente na Europa. Regularmente na Europa, a Europa devolve pessoas para a situação de perigo, não é? Independentemente do contexto, independentemente do que é que possamos analisar da vida concreta destas pessoas, o que está a acontecer na Europa e no Reino Unido, ou seja, na União Europeia e no Reino Unido, é a violação deste princípio do direito internacional, que é uma das situações mais graves e mais urgentes que nós devíamos tratar, que é, na Grécia, colocam as pessoas em barcos e empurram para o lado turco. No Reino Unido, estão a enviar as pessoas num avião para o Ruanda, para as pessoas serem processadas no Ruanda. Criaram agora um barco, porque agora o Reino Unido tem a questão do Canal da Mancha. Sim. Muita gente está a tentar atravessar. Criaram um barco para as pessoas ficarem lá em condições péssimas dentro daquele barco enquanto o seu processo de asilo é analisado. E isto aqui está a acontecer mesmo debaixo das nossas barbas. E a minha ida para a Grécia, no fundo, isto aqui é que foi mais importante, é começar a perceber que há este problema, eu estou lá, começo-me a questionar porque é que há este problema. Claro que há este problema por diversas razões, não é? Ou seja, isto tem duas formas de análise, que é a primeira, podemos falar sobre ela, também é importante, é porque é que há este problema? Porque há guerra na Síria, porque há o Estado Islâmico, porque há as alterações climáticas, que está a causar sérios problemas à vida de milhares ou milhões de pessoas na África subsaariana. Há tudo isto. Isto é uma situação. Depois daí podemos analisar mais. Então, porque é que há guerra na Síria? Porque temos de um lado os Estados Unidos, temos de um lado a Rússia, isto tudo tem muito mais análise. O Iémen, os Estados Unidos a bombardear, tudo isto tem uma análise enorme que possamos fazer. Mas isto é a primeira análise global sobre o problema, a origem que leva as pessoas a virem para aqui. Sim. E é importante percebermos também a questão das alterações climáticas, porque aqui são fundamentais também. E depois temos a outra análise do problema. Então, porque é que isto é um problema quando as pessoas chegam aqui? E isso leva-nos a pensar nas políticas europeias, leva-nos a pensar nos movimentos populistas, não é? Porque, por exemplo, basta olharmos para a Angela Merkel. A Angela Merkel foi fantástica a acolher refugiados. Eu não sei se lembro,
nessa música que tu nos mostraste, 2011, refere-se essencialmente à questão da geração Arrasca, não é? Sim, exatamente. E as pessoas na rua por causa da Troika, etc, etc. E muito bem. Angela Merkel era odiada em Portugal. Quando é esta situação, 2015, 2016, a Angela Merkel acolheu milhões de pessoas. Ela não, mas a Alemanha, A Alemanha, sim. que ela liderava, acolheram milhões de pessoas. E muito bem. O que acontece? Movimentos populistas começam a surgir na Europa, começam a ganhar uma nova força. Brexit, estes movimentos populistas a ganhar uma nova força. Estados Unidos, o Trump. Então o que acontece? Vamos culpar os refugiados. Vamos fechar as fronteiras. Vamos fazer com que estas pessoas não venham para a Europa. Vamos dificultar a vida a estas pessoas. Então, se nós olharmos para a Europa, a União Europeia foi criada com o Tratado de Maastricht. 92, 93. Tratado de Maastricht. E desde então, quase 50 mil pessoas morreram nas fronteiras da União Europeia. Desde a criação da União Europeia. Antigamente eram as comunidades económicas, as comunidades europeias, não é? CEE, etc, etc. Mas a partir do momento que é criada a União Europeia, morreram quase 50 mil pessoas nas fronteiras. Que se saibam, porque há muitas que estão aqui ao mar e ninguém sabe. É? E estas pessoas eram essencialmente o quê? No início eram húngaros, polacos, tentavam atravessar, eram mortos a tiro, assim de forma cruel também, nas fronteiras, nos bosques, etc, etc. E pelas guardas fronteiriças. E depois começámos a acolher a Polónia para dentro da União Europeia, a Hungria, e agora também são estes países a ter este discurso super xenófobo. Ter este discurso da segregação, este discurso que não queremos refugiados. Ou seja, também é nas fronteiras destes países agora que estão a morrer pessoas. E depois o que nós vimos foi com a chegada de líderes políticos como o Orbán, por exemplo, na Hungria, ao poder. O Orbán, na primeira campanha, ele faz uma campanha essencialmente sobre os problemas da migração, sobre os problemas dos refugiados. E quantos refugiados é que estavam aí para a Hungria? Quase nenhum. Ou as pessoas passavam lá, iam só de passagem. Eu lembro que a Angela Merkel mandou autocarros e buscar pessoas à Hungria, porque as pessoas não queriam ficar na Hungria, queriam ir para a Alemanha. E era apenas de passagem. E ele faz toda a sua campanha e é eleito à custa desta narrativa. E isso é super perigoso. Depois veio o Salvini em Itália com a mesma situação. Mas o Salvini em Itália tem outras responsabilidades. Porquê? Porque em Itália nós temos ali o mar Mediterrâneo. E é em Itália o primeiro porto seguro para a maior parte das pessoas. Principalmente quando se viu os casos de Lampedusa. Os naufrágios em Lampedusa, que até o Papa foi a Lampedusa e levou não sei quantas famílias e tal. Ou seja, no início este Papa até se dizia que era o Papa de Lampedusa. Temos um Papa tão bom, é o Papa de Lampedusa. Era assim que se... Não sei se recordam que era assim que se falava. Mas pronto, e toda esta situação também é quase como dizer que será que foi o problema da migração, de termos muitos refugiados, que criou a extrema-direita? Ou se é ao contrário, ou se é a extrema-direita que foi galvanizada por usar o discurso da migração e dos refugiados. E isso, de facto, é um fenómeno interessantíssimo, que deve ser estudado pelos analistas políticos, mas o que de facto é que isto deve ser estudado, mas tem problemas na vida das pessoas. Tem problemas por causa mortes, tem problemas por causa sofrimento, mas o sofrimento eu não estou a falar apenas à população migrante, também a falar à população, por exemplo, Lesbos, que tem o campo de refugiados de Mória, que penso que ainda é o maior da Europa, que tem mais gente, e não tenho a certeza, mas penso que é. E estamos a falar, aquela população sofre imenso. Lesbos não é Mykonos, nem Santorini, nem nenhuma dessas ilhas. É uma ilha que vive do turismo, mas bem mais pobre, não é? É uma ilha onde as pessoas são pescadoras e têm um ou outro resort. Não é uma cidade daquelas que vem nos postais gregos. Não é uma ilha daquelas dos postais gregos. As pessoas sofrem imenso. Sofrem imenso com o facto de ser onde está o maior campo de refugiados, sofrem imenso com... Já tinham um índice de pobreza enorme e sofrem ainda mais com aquelas populações que vão para lá. Nós estamos a falar em ilhas onde, imaginem, uma ilha onde o lugar de camas de cuidados intensivos era super reduzido, com o número de pessoas migrantes a viver lá, o número de pessoas da ilha aumenta significativamente, mas a capacidade dos hospitais não aumenta, a capacidade das escolas não aumenta, não é? E também nós podemos ver que a vontade política
representa tipo, a forma como os políticos atuam é fundamental para isto. E o maior exemplo que nós temos disso é esta questão agora dos preços, do IVA, baixar o IVA, a inflação, etc, etc. Sim. E nós vamos olhar. Nós olhamos para o Covid. Ninguém aumentou os preços radicalmente como estão a aumentar agora. Os preços de supermercado, tudo isso. Sim, os preços estavam estabilizados e ninguém aumentou. Porquê? Porque se aumentassem, iriam aparecer na televisão, logo a dizer supermercado A, B, claro. C aumentou. E o que é que já acontecer? Aumentava o preço do álcool e o preço das máscaras e aparecia logo Era logo notícia. Logo notícia. Agora, com esta questão da inflação, tipo, os preços aumentaram radicalmente. O IVA, o Estado tirou o IVA. Aliás, o Estado fiscaliza, criou mecanismos de fiscalização para ver se a questão do IVA zero está a ser cumprida. Está a ser cumprido. E mesmo assim os preços continuam a aumentar. Parece que as pessoas perderam a vergonha. Não é? E o que é que nós vemos na TV, nos telejornais? O que vemos é a justificação por parte das grandes empresas no porquê que aumentaram os preços. Pois. Não vemos aquela vergonha que se sentia durante o Covid. Vemos a justificação por parte das grandes empresas porque é que aumentaram os preços. E se nós olharmos para o mundo, a pior coisa que aconteceu ao mundo nos últimos anos foi o Covid. Nós estamos a falar, tipo, o Covid foi tão mau, que aquele barco no canal do Suez, lembram-se? Sim. Aquele barco no canal do Suez ali a empatar o comércio internacional Exatamente. todo, não teve impacto quase nenhum. Porque o Covid já era tão mau, que aquilo a comparar com o Covid, Sim, não é nada. teve um impacto quase nulo. Quando se fosse hoje ia ser gravíssimo. Claro. Não é? E às vezes não temos esta noção. E eu penso que isto justifica, isto mostra que de facto a vontade política e a vontade das empresas e da comunicação social, de facto é isto que nos está a guiar, não é? É isto que faz com que uma coisa seja vergonhosa ou não, é tudo isto que faz com que uma coisa seja aceitável ou não seja aceitável. E eu acho que isto aqui é que é o grande problema, é que nós andamos na onda, não é? Toda a gente anda na onda daquilo que os decisores políticos e grandes empresas e a comunicação social quer. Dessas narrativas. Não é? Sim. É muito perigoso. E por isso é que é importante a escola ser um local que promova espírito crítico, não é? O pensamento, a inteligência emocional. Sim. Porque é isso que vai, de certa forma, permitir as pessoas perceberem, atenção, se calhar não é este o caminho, não é? Sim. E a educação tem um papel fundamental. E também aproveitando, se calhar, agora a ponte para o projeto do Pedro, não é? Sim. O Gaia Education, muito relacionado também aqui com educação, etc. Se calhar poderia ser aqui uma boa ponte também nesse sentido. Qual foi o objetivo? Qual foi o teu objetivo, Pedro, quando ingressaste neste projeto? Tens aqui um papel bastante significativo no projeto. Portanto, seria bom também perceber um pouco essa perspectiva. Sim. Pronto, a organização Gaia Education é uma organização que foi fundada na Escócia, nomeadamente numa ecovila chamada Findhorn, no norte da Escócia, uma das primeiras, e eu já ingressei já com quase com uns 15 anos de organização. Eu ingressei em 2018 e agora a organização vai fazer 20 anos daqui a um ano e meio. Okay. E então, esta organização, de facto, esta parte da educação é fulcral, não é? É uma das pedras basilares, mas também é uma forma de combater o clichê da educação. Ou seja, porque quando nós vemos refugiados a chegar, o que é preciso é a educação nos países deles. Não é que as pessoas usam sempre isto, o que é preciso é a educação nos países deles, o que é preciso é apostar na educação, o que é preciso é dar a cana e não dar o peixe, coisas assim. Mas esta organização, de facto, também aparece para combater este clichê e este uso abusivo de educação. E então a organização é criada por um grupo de educadores que olharam para o mundo como ele está e viram que, de facto, nós precisamos de novas formas de educação, precisamos de novas formas de aprender, precisamos de novas formas de lidar com as nossas crianças, precisamos de novas formas de olhar o nosso planeta. A organização chama-se Gaia Education, Gaia de terra, não é? Quase que a educação que a terra nos dá, de certa forma, é esse o objetivo, e é tentar também perceber, ou seja, quebrar o clichê da educação, não é? Porque se nós falarmos em educação, a maior parte das pessoas vai se lembrar matemática, literatura,
gestor do meio, História. era Vai professor de muito, muito história. para além disso, não é? É muito mais do É. que isso. Muito A mais educação mesmo. é mais do que isso. Então a organização é assente num currículo que foi desenvolvido também ao longo de mais de 20 anos por, certo grupo, por este grupo de educadores, não é? Que desenvolveram um currículo para a sustentabilidade. Na altura a palavra era sustentabilidade, que é assente em 4 dimensões, que é a dimensão social, a dimensão ecológica, a dimensão económica e também uma outra dimensão que é a visão do mundo, que é quase cultural e espiritual. Ok. E isto é engraçado porque quando nós olharmos para a sustentabilidade, eu não sei se já experimentaram, no Google dá para fazer pesquisas e restringir ao tempo, acho eu. Sim, Ou sim, seja, sim. já sim. experimentei fazer isso, ou seja, uma pesquisa como se fosse em 2010, ou Ok. assim no passado, acho que foi no Google que eu Sim. fiz isto. E quando procurámos sustentabilidade, aí há uns anos atrás, ninguém falava em ambiente. Ninguém falava no meio ambiente, falava-se apenas sustentabilidade financeira. Claro. Sustentabilidade era financeiro. E agora a palavra evoluiu. E de facto o que nós vimos é que a palavra sustentabilidade é muito mais do que isso. Sim. A palavra sustentabilidade, ou sermos regenerativos, não é? Parte também do social, não é? Como é que nós nos damos, não é? Exatamente. Este podcast nunca seria sustentável se estivéssemos todos a falar aqui uns em cima dos outros, ou se não tivéssemos decência na nossa convivência, não é? Vem claro. o social. A parte ecológica, não é? Nós precisamos de ter um ambiente, precisamos conseguir respirar, pelo menos, para viver, seja em comunidade, seja sozinhos. A parte económica, que é aquilo que sempre se falou, sustentabilidade económica, formas de atingir sustentabilidade económica, soberania económica, etc, etc. E depois uma outra dimensão, que de facto foi esta que veio trazer a grande novidade, que é a tal visão do mundo cultural e espiritual. Isto também tem a ver com, não nos compete a nós agora, aqui na Europa, traçar a receita e ir para a Zâmbia com a receita que nós traçamos, não é? Isto também tem a ver com uma coisa que se fala muito, que é o complexo do Salvador Branco, em inglês o White Savior. Sim. E isto passa também um bocadinho por causa disso, que é esta narrativa que nós temos, que como europeus vamos para o resto do mundo, para o sul global, e vamos levar-lhes a receita, vamos salvá-los. Claro. Às vezes é quase salvá-los deles mesmos. Exatamente. Nós sabemos como é que se faz. Vamos Sim, lá, olha, sim. é assim. Não é? Sim, e o que nós vemos também, e isto é uma narrativa super perigosa, porque o que nós vemos são pessoas com boa vontade que vão fazer este trabalho humanitário muitas vezes, e eles próprios são white saviors, não é? Sim. E depois o que nós, pronto, isto também é fácil, as redes sociais são ótimas para identificar pessoas que vão desta forma, não é? Porque estão todos com as fotografias com as criancinhas, Exatamente. estão todos abraçados, existe toda esta modus operandi, Sim, quase uma construção. Sim, esta forma de agir que é quase comum, mas isto de facto é perigoso. O que nós temos é que o nosso objetivo também não é empoderar pessoas, que nos compete a nós empoderar. Sim. O nosso objetivo é garantir que as pessoas tenham uma palavra a dizer naquilo que é o seu futuro. Tenham uma palavra a dizer, tenham uma palavra na sua própria solução. Aliás, eu até tenho aqui o Paulo Freire tem um livro que é Pedagogia do Oprimido. No fundo, o livro do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, é a pedagogia que o oprimido criou. Não é a pedagogia que nós criamos para o oprimido. Sim. É a pedagogia que o oprimido criou, é a emancipação. Ok. A emancipação das pessoas, e é isto que nós temos de trabalhar. Por exemplo, nós na Gay Education temos projetos no sul global, temos projetos no mundo todo, e sendo que nós estamos presentes em 55 países, estes projetos não somos nós na Europa que vamos lá, nós apenas servimos para aquilo que é a nossa função. E a nossa função, por exemplo, um projeto na Zâmbia. Quem trabalhou este projeto da Zâmbia foi a WWF Zâmbia, uma organização na Zâmbia, e nós apenas servimos de intermediário entre a organização da Zâmbia, também fizemos a angariação de fundos, demos o dinheiro, e a Europa, servimos como intermediário. E isto também serve para vários projetos, e geralmente é assim que nós trabalhamos, como intermediários, como facilitadores, não como ir levar a receita da solução a outros locais. Ok. E pronto, isto também parte desta visão que nós temos, que é a tal dimensão da visão do mundo. É isto que nós pregamos aos nossos estudantes, não é? É isto que nós dizemos aos nossos participantes, que é importante olharmos para a realidade das outras pessoas, e olhar para a realidade das outras pessoas começa por ouvir as outras pessoas, não é? Exatamente. E é isto que muitas vezes falta, que nós não ouvimos. Nós estamos muito focados
eu resolvia aquele problema, quantas vezes já não pensava, eu ia para a Zâmbia, ou ia para o Senegal e resolvia o problema, ou para o Bangladesh. Resolvia fácil, era era só fácil, fazer isto e pronto. Ia lá um Yeah. diazinho, estava As pessoas feito. não percebem nada disto. Não, mas há muito essa visão, não é? Sim, sim. E acho Isso muito aí interessante isso, que é, no fundo, as pessoas escolherem ou chegarem à conclusão do que é melhor para elas, não é? Sim. E isso é fundamental para tudo. Não é? E eu sinto que há aqui uma questão, que é quase um fenómeno, não é? Esta questão do white savior quase que diminui a percepção da importância que temos relativamente a estas questões. Não é? Opá, isto é tão simples de resolver. Eu se fosse lá, não é? Muito esta consciência que acaba por depois também desvalorizar um pouco o que acontece, e pode também acabar por justificar do ponto de vista social aqui um pouco esta inércia, não é? Na busca de informação e acho que também pode explicar um pouco essa situação. E é sempre uma visão egocêntrica, não é? Nós Sim. quando falamos em porque eu vejo, assim, eu tenho muitos amigos que fazem voluntariado, projetos, missões humanitárias, etc, etc. E eu vejo em muitos deles uma visão muito egocêntrica. Preciso de ir outra vez, eu vou porque me sinto bem. Exatamente. Que saudades da África, como se a África fosse um país apenas, com uma cultura apenas, não é? Não é? E isto aqui é o que se nota, é quase que uma visão de eu preciso de ir e eu vou para onde venho. E eu percebo, eu também, quando eu faço bem ao outro, também me sinto bem. Sim. Não é? Sim. E de certa forma, se eu estou mentalizado que aquilo que eu estou a fazer é bem, logo eu também me vou sentir bem. E muitas vezes não conseguimos sair de desconstruir este nosso pensamento de forma a centrar de facto a solução naquela pessoa naquele grupo de pessoas que de facto é que tem que lidar com o problema, que não somos nós, não é? E depois, o Covid o Covid serviu como um tubo de ensaio para quase tudo, foi espetacular. E o Covid mostrou isso, não é? Porque quando estourou o Covid, quantas pessoas que estavam no sul global e assim se puseram a andar rapidamente para as suas casas, deixando ao abandono aquelas pessoas todas, não é? E é muito isso também parte do... Mas isto, não sei, é quase uma mentalidade da caridadezinha, ou seja, nós falamos da mentalidade da caridadezinha aqui em Portugal, que dá comida, andar a alimentar os animais, esta caridadezinha, e somos bastante críticos, mas quando se trata no panorama global, nunca consideramos a caridadezinha ou assim, e eu acho que é fundamental que nós olhemos para as coisas com uma visão. Os problemas são praticamente transversais. Se nós vamos olhar para a caridadezinha que é feita a dar comida a uma pessoa sem abrigo aqui, também temos que olhar da mesma forma para essa caridadezinha de um ponto de vista global. E isto depois, o que é engraçado, pelo menos a mim, não é? A mim levou-me a uma outra forma, que é, então, eu preciso ser ativista, se calhar. Eu preciso ser uma outra coisa que não apenas o portador da sopa, não apenas o portador do abraço, ou assim. Sim. Preciso ser também um ativista, preciso de, se calhar é mais importante que aquilo que eu seja, é um ativista, é tentar dar voz, mesmo sendo ativista há riscos de eu estar a não cumprir bem o meu trabalho, mas de certa forma tentar dar voz àqueles, não é dar, porque ela não é minha para eu dar, mas tentar ouvir aquelas pessoas que não se ouve tanto, etc, etc. Isto passa também, a questão por exemplo, das pessoas sem abrigo em Portugal também passa por isto, também passa que é preciso sentarmos com aquelas pessoas, tentar perceber quais é que são os reais problemas e não avaliarmos nós quais é que são os problemas das pessoas que moram na rua. Sim. Assim como quantas vezes é que nós vamos a um campo de refugiados falar com aquelas pessoas? Muito raramente também. E isso é o que nós precisamos desconstruir, tentar não colocar o foco em nós. Sim. Mas não sei, eu acho que neste mundo das redes sociais é super difícil, não é? Porque se nós metemos uma foto a dar uma sopa a alguém, aquilo tem muitos likes, e os likes acho que faz com que as hormonas subam à cabeça. Sim. Faz assim. As endorfinas e não sei o que. Existem aqui um conjunto de fenómenos, não é? Mas efetivamente esta partilha é muito importante, não é? Por parte do Pedro. Voltando a isso ainda, que eu acho que é muito importante isto, que é, enquanto eu estive lá no Casa Porto, não é? Nós estivemos lá durante algum tempo juntos, eu via muitos voluntários e tínhamos muito essa preocupação do falar, não é? E tu também passavas muito essa ideologia do conversar com as pessoas, do estar com elas, não é? Eu acho que isso é fundamental, não era só o dar uma refeição, não era? Sim. Havia um complemento.
que existe aqui uma condição económica ou social que acaba por colocar as pessoas nesta situação, mas a individualidade... E havia histórias incríveis, não é? Tem que se manter a individualidade. Exatamente, das pessoas, é fundamental. É fundamental. Sim. E acho que é uma questão que fica muitas vezes em causa, às vezes também no sentido da falta de resposta, não é? Quase como haver uma resposta do chamado desenrasque em Portugal, que acaba por ser uma resposta mais para todos e acaba por não existir aqui este espaço para a individualidade. Conheço também, por exemplo, tem um colega meu que trabalha naquelas carrinhas que estão a dar apoio a pessoas toxicodependentes, etc. Já nem é uma expressão que se usa, penso que ele me disse que são consumidores de substâncias, pronto. Já nem se usa esta expressão, porque é quase um primeiro momento da desconstrução da pessoa à dependência de uma droga. E ele diz mesmo isto, que existem estas iniciativas, existe este apoio, mas depois o seguimento, não é? Quase que este trabalho no imediato, de estar ali com as pessoas, sei lá, carrinha para uma horinha ali em Porto, uma horinha em Matosinhos, uma hora em Vila do Conde, e chega a um momento em que a resposta que poderia ir para além dali, desde acompanhamentos psicológicos individuais, mesmo do ponto de vista da reinserção social, o que é que pode ser feito nesse sentido e apoios reais, não é? Acaba por não existir, não por não existir a vontade por parte dos profissionais, mas que do ponto de vista macro não há quase que este incentivo e este espaço para realmente dar esta resposta mais intencional e que realmente dê uma resposta mais especializada também. E depois acaba por ser o desenrasque, entre aspas, é muito isso, não é? Ok, são muitas pessoas, pronto, é igual para todos e acaba por a individualidade ficar muitas vezes colocada em causa. Daí os voluntários também serem tão fundamentais nesse sentido. Eu acho que o voluntariado é aqui uma questão muito core nesse aspecto, não é? Do ponto de vista da participação, não é? Do que pode acrescentar efetivamente. Exatamente. O que é que te motivou, Pedro, a entrares para o Casa Porto, para esse projeto? Sim. Eu na altura foi ter tempo livre. Foi basicamente isso, não foi? Eu tinha tempo livre e resolvi, mas rapidamente, estávamos a falar de uma altura onde o apoio era quase muito circunstancial, era uma sopa, um kitzinho com um iogurte e assim, e na altura não, sentíamos também que as pessoas receberam ou não receber aquilo era igual. E tentamos, e no fundo também aquilo também era quase um veículo para estar mais próximo das pessoas. Sim. A falar com elas e assim, mas também depois as coisas evoluíram e começámos a perceber, houve uma grande evolução. Eu acho que deve ter entrado em 2009, 2010, já não me lembro. E as coisas evoluíram bastante, não é? O Porto mudou muito. Sim. O Porto no início de 2005, 2004, 2006 era quase uma cidade sombria, era assim um sítio que não é hoje, não é o sítio luminoso que nós podemos dizer que é hoje. Era mais obscuro, não é? Sim, era muito, depois aconteceu. Eu acho que o Porto, eu costumo marcar a mudança no Porto com o Porto mudou, começou-se a tornar mais claro, infelizmente por um acontecimento negativo que foi o assassinato da Gisberta. Sim. E eu quase que identifico como esse momento como a grande mudança do Porto, que de facto foi um episódio traumático, que ainda hoje se sente o trauma. Sim. E a partir daí eu acho que de facto começamos a olhar para as pessoas em situação de sem-abrigo e assim de uma forma diferente, a dar um outro tipo de apoio, começaram a aparecer essas tais carrinhas mais frequentes, começou tudo a mudar. Eu sinto que foi esse o episódio traumático que fez mudar, porque fez-nos olhar tanto para as pessoas em situação de sem-abrigo, mas também para a questão das crianças, dos orfanatos institucionalizadas, que eram abusadas também, como era o caso das oficinas, acho que eram da oficina de São José, destas crianças que fizeram este crime. Tudo isto começámos a olhar de forma diferente e eu acredito que o Porto começou a mudar a partir daí. E então, no Casa também acompanhámos esta mudança, não é? Começámos a ver estas mudanças a acontecer, começámos também a evoluir, ao ponto que quando eu saí, também foi naquela altura que se criou os restaurantes solidários e tudo isso. Sim. Que foi uma boa iniciativa para tirar as pessoas da rua, para sentar as pessoas a uma mesa, para dar mais humanidade, não é? Sim, dar mais humanidade, mas no fundo eu sempre achei que era importante perceber que o que se faz ali é dar comida, ponto, não é? E porque é preciso dar comida hoje, nós não estamos a falar de uma situação
onde podemos não dar aquele apoio durante 15 dias para resolver de outra forma. Não. É preciso dar comida às pessoas. É preciso que as pessoas comam, tenham um sítio para tomar banho. É preciso que as pessoas comecem a ser ouvidas. E esse é que é o objetivo da organização. Depois existem outros que envolve o apoio social, que envolve uma continuidade, uma resposta institucional, não é? E isso falha bastante. E uma das razões também, porque na altura, uma das razões também que me fez sair, também era por causa disso. Já estava cansado. Eram sempre as mesmas caras que já vi ao longo de muitos anos. Sentia que eu tinha oferecido tudo que podia oferecer, não é? E que era a altura de vir outras pessoas com uma visão diferente. Mas é muito por aí. Mas estava essencialmente cansado. E tinha reuniões com ministros, Câmara Municipal, com o Presidente da República e tudo sobre isto. E o problema parecia que... Eu sentia que não havia soluções rápidas. Arrastava-se, não é? Arrastava-se. E nós falamos agora, eu lembro na altura, falava-se 50 anos do 25 de Abril, que é para o ano, não é? Marcava, sim, queria que não houvesse pessoas mais em situação de sem-abrigo. A meta não vai ser cumprida. Pois não. A meta claramente não vai ser cumprida porque o cenário não está a mudar assim tanto quanto isso, não é? E tudo isto... Ainda temos mais pessoas na rua, não é? Se calhar, possivelmente, eu não tenho acompanhado os números, mas acredito que sim. E atualmente, com esta questão da inflação, muitas pessoas novas acabam por necessitar de algum apoio. Mas eu para mim, eu sempre disse em reuniões, lembro que uma vez, acho que era a Ministra da Habitação, e eu disse isto, que é o problema mais grave, essencialmente, está nas pessoas em risco de pobreza. O número de pessoas em risco de pobreza é enorme. Em Portugal estamos a falar de percentagens quase até metade da população portuguesa, ou mais. Não é? Isto estamos a falar segundo os padrões, dos governantes. Porque se olharmos para os padrões reais, porque se nós tivermos, vamos imaginar, 2 pessoas a ganhar 900 mil euros, conseguem viver juntas. Mas em caso de divórcio, estas pessoas com 900 mil euros é quase impossível de viver aqui no Porto, não é? Ou mesmo impossível. Não é? Então estamos a falar que um casal sem filhos, com rendimento de entre 1.800 a 2.000 euros por mês, podemos quase dizer que é um casal em risco de pobreza. Sim. Não é? E isto é aquilo que nós temos que começar a olhar, mas os indicadores dos governantes não dizem que isto é indicador de pobreza, não é? Mas na realidade são. E se formos alargar isto a toda a população, nós vamos, a todo o país, não é? Nós vamos ver de facto que existe muita gente neste risco de pobreza. E depois ao ponto que o divórcio torna-se num luxo, não é? Nem toda a gente se pode divorciar, ou se não for casado se pode separar ou não, porque não tem meios de subsistência de forma individual. Isto origina o quê? Origina casos de violência doméstica. Exatamente. Origina casos problemáticos até de violência às vezes para com as crianças e assim. E mesmo em termos de saúde mental, as pessoas... A saúde mental. Exatamente. Mesmo que não exista violência, não é? Mesmo que não exista violência, a saúde mental das pessoas de ter que conviver com uma pessoa com a qual acham que podem continuar amigos, mas a relação acabou. Acho que as pessoas também têm direito às vezes... É uma tristeza profunda, não é? Claro, e não poder seguir com a sua vida e tudo. Sim, estamos a falar de problemas extremamente complexos. E eu penso que isto está tudo interligado. Ou seja, nós não podemos olhar para as pessoas em situação de sem-abrigo sem pensar nisto, sem pensar nas respostas estruturais, sem pensar em tudo isto. Porque quanto pior está a situação de uma pessoa que mora na rua, é quanto pior vai estar a minha situação também. Porque eu vou estar sempre a olhar para aquele risco, vou estar sempre a olhar para o risco daquilo que eu me posso também tornar. É assim, de um lado, até assim de um ponto de vista quase maléfico, até é bom para as pessoas. não é que seja bom, mas até assim um bom caminho a indicar, não é? Mas a vida das pessoas não funciona assim, não é? A vida das pessoas funciona do ponto de vista que quase de sobrevivência. Sim. As pessoas hoje em dia não conseguem, é muito difícil aquelas pessoas que conseguem poupar, é muito difícil aquelas pessoas que conseguem ter férias, é muito difícil encontrarmos isto, pessoas que consigam nos 15 dias de férias por ano, consigam ir até à praia fora da cidade onde vivem. Isto, e nós caímos nesta situação devido essencialmente aos baixos rendimentos, ou seja, combater o problema das pessoas em situação de sem-abrigo
é combater o problema dos rendimentos. E eu, para mim, devia começar aí. Deve-se pagar mais, ponto final. Sim. Não há volta a dar. Deve-se pagar aquilo que é justo e paga-se muito pouco. E andamos anos e anos e anos a discutir aumentos de 20 euros no salário mínimo. Não é? E isto para mim é fundamental. Nós, quando falamos, às vezes, quase uma visão marxista da luta de classes e assim, eu acredito convictamente que a maior parte dos problemas de desigualdade social, discriminação e tudo, passa pela desigualdade entre classes. Passa pela desigualdade entre os mais pobres e os mais ricos. Passa por aí. Sim. E resolvendo isto, na minha opinião, vão continuar a haver problemas, mas serão muito menos. Serão muito menos. O problema é o Estado tem uma obrigação, não é? E o que acontece é que o Estado não cumpre o dever que tem, não é? E podemos pegar aqui, por exemplo, tem aqui uma cábulazinha que, se formos aqui à Constituição da República, à Lei da Habitação, artigo 7, não é? Todos têm direito para si e para a sua família uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Política Nacional de Habitação, artigo 16, ponto 5. A Política Nacional de Habitação implica: B. A mobilização do património público para arrendamento. Não é? Temos o Estado que tem aqui uma série de património que não faz nada com ele. E o que me custa é que facilmente se ajuda um banco, a TAP, mas depois, quando se fala de ajudar pessoas em situação de sem-abrigo ou de resolver aqui a questão da habitação, a culpa é do alojamento local, a culpa é, não sei, enfim, pronto. Ou seja, a responsabilidade... Sim, existem esses direitos, são direitos constitucionais, ou seja, não fui eu que os coloquei na Constituição, não é? Por isso espero. Sim. Quem os colocou, aliás, grande parte das pessoas que os colocaram na Constituição ainda continuam no Parlamento ou no poder, sim, não é? Exatamente. Mas de facto, quando existe uma enorme tentativa de justificar isso não como direitos, não é? E isso é que é o grande perigo que eu acho que nós estamos a cair, que é, nós estamos a desviar-nos, estamos a fazer uma reinterpretação daquilo que são os nossos direitos constitucionais. Esse é um exemplo. Quando olhamos para uma franja mais neoliberal, o que eles dizem, aquilo não é um direito, aquilo é só um barómetro, aquilo é um indicador, aquilo é um caminho a seguir, não é? Nunca dizem que é um direito. E nós estamos a ver isto a acontecer não só pelas franjas mais neoliberais, mas por todo lado, que é, por exemplo, um dos outros direitos que era um direito absoluto, que atualmente está a deixar de ser um direito absoluto, é o direito à manifestação. O direito à manifestação já existem académicos do direito que atualmente dizem que, se calhar o direito à manifestação não é absoluto. Pois. Não é? E nós estamos a ver este movimento em vários países da Europa, em Itália, no Reino Unido. Não é? No Reino Unido agora é proibido fazer uma manifestação a dizer que o rei não tem legitimidade. Não é? E nós vemos isso com a coroação. Não é? Nós vemos isso com a coroação. Aqui em Portugal também. Aqui em Portugal atualmente o direito à manifestação é cada vez menos um direito absoluto. Ou seja, é um direito sob condições. Ninguém sabe quais é que são essas condições. Pois. Mas começam cada vez a querer passar esta doutrina de que o direito é sob condições. Vamos com calma, não é? Ou seja, o direito à habitação já não existe, o direito à manifestação está destinado a não existir, o próximo é que é o direito à greve, se calhar vai deixar de existir, também vai deixar de ser absoluto, e é isto que nós estamos a caminhar, é uma contínua supressão dos direitos fundamentais. Sim. É um retrocesso. E uma reinterpretação, é um retrocesso, de facto é um retrocesso. Nós estamos a falar de situações, porque a nossa Constituição foi criada num período pós-revolucionário, daí também ser bastante progressista, de certa forma, mas estamos a entender que cada vez temos menos direitos agora, não é? Parece que eu não percebo, o mundo geralmente anda ao contrário, não é? Que as pessoas têm mais direitos. Agora, quando nós devíamos estar a discutir o direito do acesso à natureza, o direito a um ar respirável, o direito a uma convivência saudável entre humanos e a natureza e os animais, não, estamos a discutir outras coisas, estamos a discutir direitos que eram direitos garantidos em 74, 75. Sim. Não é? E já não estamos a discutir agora. E isto aqui de facto é perigoso, porque é um andar para trás enorme. E depois parece que a mim custa-me imenso quando eu olho para o Parlamento e ninguém discute isto. Ninguém discute o facto de estarmos a perder direitos. É isso. Não se discute esta questão do direito à visitação. Acho que é só o PCP, quase,
que discute o facto do direito à habitação estar na Constituição. Sim. Acho que quase nenhum partido, se calhar o Bloco também discute um bocadinho, mas a questão é essa, é que como é que é possível, então, se o direito à habitação está na Constituição e é um direito, porque é que as pessoas não estão a colocar o Estado em tribunal Exatamente. por não terem casa? Não é? Isso... Não há resposta, não é? Pois, eu não sei responder, se calhar alguém já o fez e não conseguiu, mas é isto, é esta interpretação, não é? E quando nós estamos constantemente, depois andamos aqui a discutir nuances. A questão da eutanásia, andamos anos a discutir nuances. Sim. A questão outra questão que andamos a discutir nuances é os metadados, que são coisas irrelevantes, e temos o Tribunal Constitucional, sim, são irrelevantes no ponto de vista, ou seja, aceite-se, ponto. Não é a vontade das pessoas, não é? Sim. Ou seja, metadados é um abuso, pronto, estamos a violar a privacidade das pessoas. Ou seja, parece que estamos a usar o Tribunal Constitucional para discutir nuances que vão beneficiar ainda mais o abuso dos direitos fundamentais das pessoas, e não o contrário. Quando o Tribunal Constitucional devia, de facto, estar-se a preocupar com questões de abuso dos direitos fundamentais das pessoas. Questões básicas, que são fáceis de resolução, é só ir ver à letra o que diz a Constituição, não é? Não é preciso ser grande académico para interpretar aquilo de uma outra forma, é só ir ver à letra o que diz a Constituição. É muito preocupante. E, por exemplo, se olharmos aqui para as populações de risco, eu e o João trabalhamos o João já não trabalha, mas trabalhou até muito pouco tempo, não é? Aqui numa casa de acolhimento residencial, que são jovens que vão para lá viver, não é? Porque o Tribunal ou a Comissão de Proteção de Menores assim o entendeu. E esses jovens, chegando aqui aos 21 anos, se não tiverem a estudar, têm que abandonar a instituição. E eu pergunto, que jovem de 21 anos é que está apto para viver sozinho, não é? E falamos que vários jovens não têm ligação à família, portanto estão sozinhos no mundo, que é muito assustador. E se estiverem a estudar aos 25 anos, poderão sair da instituição. É uma boa medida, porque prolongou aqui o tempo de estudarem, mas que jovem de 25 anos também é que consegue viver sozinho? Eu vendo para a população, para os meus amigos, não é? Sim. É o que é, não é? Mas estamos a falar de uma classe média mais privilegiada, só entre os 30 e os 35 é que se vai sair de casa. É que começam a ter uma autonomia financeira para poderem sair de casa. Exatamente. Agora vamos imaginar jovens que não são de uma classe privilegiada, não é? Que não têm, muitas vezes, quando estou a falar dos meus amigos, que têm propriedade, não é? Sim. Ou um apartamento que podem ir, ou de certa forma têm uma retaguarda familiar. Não é? Sim. Imaginemos agora os outros. É impossível. Eu acho que é surreal quando depois usamos como comparação outros estados onde os jovens saem aos 20, aos 18, aos 19. Claro. E quase que é quase aquela coisa, quase como se olhássemos a ambicionar aquilo, mas não façamos nada, quase como se colocássemos a culpa nos jovens. É isso, sim. Culpamos toda a gente, menos neste caso é menos o Estado, não é? Sim. Não está a cumprir. Eu lembro-me também de uma situação no Casa Porto, não vou dizer o nome, mas era uma rapariga que estava licenciada em recursos humanos. E ela trabalhava e estudava, e aquilo foi muito forte para ela, e ela desenvolveu uma depressão muito, muito grande. Eu penso que ela também tinha um problema de bipolaridade. E ela não tinha retaguarda familiar. E ela começou a ficou deprimida e deixou de conseguir trabalhar. Portanto, depois aquilo foi um ciclo, não é? Deixou de estudar, deixou de conseguir pagar a casa, não tem retaguarda familiar. Qual é o passo seguinte, não é? Tem que ir para a rua. Chegar a um ponto que é resiliência, não é? Até que ponto é que é possível ser resiliente? E o que é que a sociedade faz? O que é que nós fazemos, não é? O que é que o Estado faz para resolver esta questão? Essa questão da saúde mental é fundamental. Não é? Pronto, há sempre um ministro a ser despedido. Não sei se vocês já fizeram um exercício de pensar, eu ia para aquele ministério, se me convidassem, eu não ia. Eu dizia que não a tudo. Pois. Quem é que quer ser ministro? Ter a cara no jornal, o que eu penso só vai para ministro, secretário de Estado e assim quem não arranja mais nada. Quem está tão perdido quase na vida, ou só sabe fazer aquilo. Pois. Não é? E isto é perigoso porque faz com que as pessoas realmente competentes,
que realmente tenham 2 dedos de testa, comecem a pensar 2 vezes se querem ou não ter uma participação política. E isto começa também nas juventudes partidárias, não é? Onde vemos caciquismo, onde vemos estas pessoas que às vezes não são, se calhar, por exemplo, numa juventude partidária, nos jovens que estudam e querem levar a sua vida para a frente, aqueles que têm tempo se calhar para progredir são aqueles que estão a desleixar em outras competências sociais, competências académicas, etc, etc. E é isto que vai construir os líderes do futuro. Não é? Exatamente. E nós, quando começamos a olhar e começamos a pensar, será que eu quero estar na política? Será que tenho interesse nisso? Claro. Será que me quero associar a certo tipo de partidos ou associar a outras pessoas que possam ser tóxicas? Eu acho que isto tem um peso enorme e cada vez nós caímos também no facto de os líderes são cada vez mais incompetentes. E nós basta olhar, quando olhamos sempre com muito saudosismo para o passado, para grandes líderes que nós tínhamos e bons políticos e Álvaro Cunhal, Sampaio, Sá Carneiro, para ir da esquerda à direita. E grandes líderes políticos. Mas depois o que acontece é um líder político, porque a política é mesmo assim, não é? Nunca vai escolher um assessor ou um assistente que seja melhor do que ele. Pois, porque senão vai o colocar na sombra. Põe em perigo. Então, mas quem é que vem a seguir? É aquela pessoa que ele treinou para vir a seguir, que é pior. E por aí fora. E esse também vai escolher uma pessoa que seja pior. Jogo de egos, não é? E outro pior. E é isto que nós estamos. Nós estamos numa sequência de sucessões políticas que vai de mal a pior. É inacreditável. E é aqui uma reflexão. E só também para concluir, relativamente também a esta questão política, porque falamos agora da saúde mental e acho que também já vamos com 2 horas de episódio. Que grande episódio, não é? Foi muito. E ficávamos aqui mais umas horinhas. Mais 2 horas. Não, foi um prazer, Pedro. Muito interessante. E ficávamos aqui mais umas horinhas, mesmo na boa. Mas pronto, para também partilhar um pouco aqui e também defendendo um pouco a minha classe enquanto psicólogo, que efetivamente recentemente também houve aqui uma tentativa, uma proposta que foi apresentada no sentido de desregular a profissão da psicologia, ou seja, tem existido aqui uma evolução tão grande, cada vez há mais literacia, não se pode fazer muito, mas sinto que cada vez é um tema mais abordado, as pessoas já têm alguma literacia, já existe mais informação e de repente surge uma proposta no Parlamento de que efetivamente desregular a profissão de psicólogo. O que é que isto significa? Que qualquer pessoa sem formação em psicologia pudesse exercer a função de um psicólogo. Opa. É só submeter um formulário, é isso? Nem sei se era preciso. E vamos lá. Se calhar é só. Não sei, mas isto para mim é um perigo para a saúde pública. Claro. Isto né? E é muito também no seguimento do que o Pedro estava a dizer, não é? De quase de ir de mal a pior. Agora imaginemos o perigo que isto é, pessoas sem formação a terem um impacto real na vida da outra pessoa. Opa, eu nem tenho forma de... E preocupa-me imenso nesse sentido, porque é muito nisto também fomos falando hoje, a questão do retrocesso. Tu sabes qual é o objetivo disto? Não podem dizer que há poucos psicólogos, olha tantos aí. Pois. Agora somos todos, não é? Eu acho que é um bocado nesse sentido. E também no que falamos em relação à questão do Casa Porto, sem abrigos, não é? Esta questão do, como eu estava a dizer, não é? Esta questão do desenrasque. Ou seja, não temos, temos que arranjar a forma de arranjar. Pronto, se calhar transformamos tudo em psicólogos. E não foi os estatutos da OPP não foram os únicos colocados em causa. Foi nutrição. Havia direito, não é? Também. Foi assim uma coisa radical, eu até diria radical mesmo. Tipo, quando é que isto foi? Mas pronto, era só uma reflexão que eu queria fazer e acho que faz todo sentido também. Sim, sem dúvida. Depois da conversa que tivemos hoje. E pronto, Pedro, eu sinto que foi mesmo um episódio muito, muito positivo. Muito bom. Foi um Pelo prazer menos foi ouvir-te. muito longo. Foi. Não, e é importante ajudar as pessoas a ganhar consciência, não é? É verdade. Porque até eu confesso que havia muita coisa que não tinha consciência. Nem eu. O Pedro nisso aí hoje contribuiu, quer Espero para nós, quer para quem nos importante. está a ouvir também, seja no carro, em casa, onde estiverem. Mas também deixar aqui um convite, não é? Talvez o Pedro, daqui a uns tempos, imaginemos 1 ano, 2 anos, se calhar teremos aqui um Pedro com novas histórias para contar Sim, também. não tenho dúvidas. Eu acho que era um prazer. Espero que sim. Eu acho que era um prazer ouvir novamente o Pedro daqui. Pedro é o homem dos projetos. É, Está sempre a com acontecer certeza que vai coisa. acontecer qualquer coisa. Não é? Pedro, em jeito então de despedida, vou-te lançar aqui um desafio, que é,
nós daqui a uns anos, tal como aconteceu na altura da Segunda Guerra Mundial, não é? Olhamos para trás e dizemos que ridículos que eram, não é? Como é que é possível? E tu olhas para agora, o que é que tu achas que vão dizer de nós, não é? Desta época toda? O que é que neste momento é normal, que não deveria ser normal? Eu sei que já fomos abordando assim algumas coisas, mas em jeito de síntese, o que é que tu achas? Eu acho que isso é uma pergunta super difícil de responder. Mas sim, mas eu acho que pelo menos acho que vão haver muitas coisas que nós olhamos para trás e vamos ver que não era normal. Acho que eu acho que o principal certamente será as redes sociais. Eu acho que olhar para trás para a forma como lidamos com as redes sociais, vamos perceber que vivíamos numa bolha num mundo globalizado. Eu acho que isso vai ser claro no futuro, porque acho que está-se a tornar cada vez mais evidente que estamos completamente fechados dentro de uma bolha. E eu penso que isto vai ser o que vai acontecer pelo menos daqui a 10 anos. Acho que as pessoas vão perceber, olhar, bem, isto acho que o telemóvel está a tomar conta da minha vida, tudo isto, estou a viver numa bolha. Por causa do tempo de ecrã e mesmo a questão de nós nas redes sociais, nós vemos aquilo que procuramos ver. Sim. Não é? Claro. Eu mesmo nas minhas redes sociais, é assim, a interação que tenho com outras pessoas ultrapassa em muitas redes sociais, que são uma bolha de opinião, que são uma bolha de orientação, de correntes políticas, e eu acho que é isso que vai acontecer, que é, nós vamos olhar para fora e vamos ver, afinal estava preso naquele mundo. Não é? E eu penso que isso será aquilo que nós vamos tentar perceber, porque eu não sei se, certamente, se inventarem outras redes sociais, se calhar isso não vai ser assim, não é? Mas eu sinto que as pessoas vão olhar para trás e vão ver que vivíamos dentro de uma bolha, não é? Quando as pessoas começarem a perceber que não conhecem os vizinhos, que não conhecem a sua cidade, que não conhecem os seus familiares, não é? Porque estamos agora num ponto onde as pessoas deixam de conhecer os tios, os primos e assim, não é? Há um desligar da família. Há um desligar de tudo, quando para nós era normal. Brincar com os primos, brincar com os tios, os vizinhos. Na rua? Na rua. Tipo, isso acontece, que eu acho que no futuro vamos ver que afinal não conhecemos também aquelas pessoas que nos são mais próximas, desde os vizinhos, os primos, etc, etc. Nem a nós próprios. Sim, também. Pois. Não é? Acho que é grande reflexão do Pedro. Muito bem. Lanças aí a despedida, João. Mais uma vez, agradecer a presença do Pedro. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, Pedro. És o maior. Mais um primeiro episódio, não é? Novamente, primeiro episódio, sempre primeiro episódio. E foi um prazer, esperamos que também tenham gostado. Lembrar uma questão que nos esquecemos. Patreon, não se esqueçam de nos seguir no Patreon. Dar uma ajudinha, não é? Aqui é uma forma de ajudar também o nosso podcast. Seguirem-nos também nas redes sociais. Vamos, de certa forma, colocando lá algumas informações, etc. E pronto, fazer só esta ressalva. Vão ter agora no final aí todos os links no vídeo de despedida, portanto, Pedro, sigam-nos. quem te quiser seguir também, não sei se... Não há grande vantagem em seguirem, mas acho que não. E acho que tens muita coisa interessante para dizer. Pedro. Não, sim, eu redes sociais só estou no Instagram, mas eu penso que calhar é melhor seguirem-vos a vocês do que a mim. Não sigam Gay Education. Não é? Sim, por exemplo. Ou sim. sigam os projetos do Pedro. Eu acho que Gay Education é só escrever Gay Education e irá aparecer. Ok. Mas é isso. Obrigado a todos. Foi um prazer. Obrigado. Até ao próximo.